Temos agora então o exercício número 3 da página 19, cujo assunto é a comparação entre dois números reais. O enunciado é o seguinte: compara os números, copia e completa com o sinal maior, menor ou igual. Como nós podemos aqui reparar, temos aqui várias alíneas e temos diversos números reais, alguns dos quais representados na forma decimal, neste caso dízima finita, ou, por exemplo, dízima infinita, ou também representado por frações. Nós já sabemos que os números reais podem ser representados por números decimais ou frações, não é? Recordemos então a relação de ordem entre dois números reais. Neste caso, para simplificar, vamos utilizar números inteiros e vamos ver, por exemplo, qual é a relação entre dois números negativos. De entre dois números negativos, por exemplo, menos 6 e menos 1, o maior é aquele que tem menor valor absoluto. Como nós podemos ver aqui, para calcularmos o valor absoluto de um número é calcular o seu módulo. O módulo de menos 6 é 6, o módulo de menos 1 é 1. Isto é, nós sabemos que o módulo é sempre um número positivo. Não é? Se for negativo, significa que é o simétrico, se for positivo, é igual ao conteúdo do módulo. De entre dois números positivos, o maior é aquele que tem maior valor absoluto. Temos aqui dois números positivos, o 2 e o 5. Qual é o maior? O maior é o 5, isto é o que tem maior valor absoluto. Qual é o valor absoluto de 2? É o módulo de 2, como é positivo, mantém-se, é igual ao conteúdo. Porque o módulo é sempre um valor positivo. Módulo de 5 é igual a 5. De entre um número positivo e um número negativo, o maior é sempre um número positivo. Se nós quisermos comparar, por exemplo, um número negativo com um número positivo, já sabemos que o maior deles é o positivo. Podemos então dizer que os números diminuem para a esquerda da reta numérica. À medida que andamos para a esquerda, o seu valor é inferior e aumentam para a direita da reta numérica. Isto é, o número 2 é maior que o 1, o 3 é maior que o 2, o 4 é maior que o 3. Assim como nos negativos, menos 3 é maior que menos 4, porque está à direita, menos 5 é maior que menos 6, porque está à direita de menos 6, e assim por diante. Vejamos então a linha A e a relação entre estes dois números, um número positivo e um número negativo. Do que nós vimos anteriormente, já verificamos que quando temos um número negativo e um número positivo, o maior deles é sempre um número positivo. Isto é, 1,6, que é o número positivo, é maior que o número negativo. A linha B, 7 oitavos e 15 14avos. Se quisermos comparar estas duas frações, temos, como sabemos, duas maneiras de o fazer. Ou reduzimos a fração ao mesmo denominador e podemos comparar as duas frações, sabendo que a maior delas é aquela que terá o maior numerador, ou então, recorrendo a uma calculadora, dividimos 7 por 8, dá-nos 0,875, isto é uma dízima finita, e 15 por 14 dá-nos uma dízima infinita periódica composta. Composta porque temos aqui o zero, que é um primeiro algarismo que não se repete, antes do período. Como os dois números que estamos a comparar são números positivos, 7 oitavos e 15 14avos, de entre dois números positivos, o maior é aquele que tem maior valor absoluto. Isto é, dos dois números, qual é aquele que está mais à direita? O que está mais à direita é 1,071, que é exatamente 15 14avos. Então podemos dizer que 7 oitavos é menor, que está à esquerda, do que 15 14avos. A linha C, 8 sétimos e 9 oitavos. Temos então dois números positivos. Sabemos que um deles é igual a 1,142,857. Temos uma dízima infinita periódica simples e aqui uma dízima finita. Sabemos que, de entre dois números positivos, o maior é aquele que tem maior valor absoluto. Qual é que tem maior valor absoluto? Temos aqui 1,125 e que temos aqui 1,142. Vamos raciocinar em termos de três casas decimais, que é o que nós temos na dízima finita. 125 é menor do que 142. A parte inteira é exatamente igual, então significa que 8 sétimos, que é exatamente 1,142, é maior que 9 oitavos, que é 1,125. Na linha D, temos a comparação entre dois números negativos, menos 2 e menos 5 meios. Menos 2 é um número inteiro, negativo, e menos 5 meios, se dividimos 5 por 2, vai nos dar 2,5. Como é negativo, temos então menos 2,5. Repare-se que menos 2,5 está à esquerda de menos 2.
Então, significa que o maior deles é o número que está à direita. Nós sabemos que os números aumentam para a direita, na reta numérica, e diminuem para a esquerda, na reta numérica. Então, podemos dizer que menos 2 é maior do que menos 5 meios. Certo? De entre dois números negativos, o maior é aquele que tem menor valor absoluto. Isto é, sabemos então que os valores absolutos destes números, o valor absoluto de menos 2 é 2 e o valor absoluto de menos 5 meios é 2,5. Portanto, valores positivos. Portanto, o que tem menor valor absoluto é o maior dos números. Isto é, o que está mais perto do zero. É então menos 2. Portanto, menos 2 é maior que menos 5 meios. A linha E, temos menos 1 quinto e menos 0,2. Se repararmos, menos 1 quinto é menos 0,2. Comparando com menos 0,2, significa que são dois números negativos iguais. A linha F, temos menos 1,6 e menos 10 sétimos. Menos 1,6, menos 10 sétimos é uma dízima infinita periódica, com um período igual a 6. Temos menos 1,428571. Como nós temos aqui uma casa decimal, vamos pensar aqui também em termos uma casa decimal. Temos então menos 1,6 e menos 1,4. Ou seja, melhor ainda, menos 1,60 e menos 1,42. Temos então a comparação entre dois números negativos. O maior é aquele que tem menor valor absoluto. Qual é o valor absoluto de menos 1,6? É 1,6, ou seja, 1,60. Qual é o valor absoluto de menos 1,42? É 1,42. Então qual é o menor? É 1,42 ou 1,60? O menor é 1,42. Então não há dúvida que menos 10 sétimos é maior do que menos 1,6. Ou seja, menos 1,6 é menor do que menos 10 sétimos. A linha G, temos então menos 2 sétimos e menos 3 décimos. Temos então a comparação entre dois números negativos. Sabemos que o maior é aquele que tem menor valor absoluto. Menos 2 sétimos, o valor absoluto é 0,285 ou apenas 0,28, porque vamos escolher uma casa decimal a mais do que esta dízima finita, e neste caso temos 0,30. 0,30 é um valor absoluto maior do que 0,28. Se 0,28 corresponde ao menor valor absoluto entre estes dois números, significa que menos 2 sétimos é maior do que menos 3 décimos. Aliás, se nós virmos aqui na reta numérica, verificamos que menos 0,3 está à esquerda do número menos 0,28. Significa que o número que está à direita é maior. Né? Para a direita os números aumentam e para a esquerda os números diminuem. A linha H, temos a comparação entre 1,6, 6 período, e 1,67. Sabemos então que esta dízima infinita periódica, 1 período 6, corresponde à fração 5 terços. Aliás, nós não precisamos de calcular a fração equivalente reduzida desta dízima. Sabemos que isto, 1,6, em que 6 é o período, é 1,666 indefinidamente. Ou seja, se nós estamos a comparar 1,6666 com 1,67, podemos comparar 1,670 com 1,666. Qual é o maior? É 1,666 ou 1,670? Sabemos então que 1,670 é maior que 1,666. Portanto, de entre dois números positivos, o maior é aquele que tem maior valor absoluto, ou seja, 1,670. Então, 1,6, isto é 1,606 o período, é menor que 1,67. Aliás, podemos confirmar aqui na reta numérica que 1,67 está à direita de 1,66. Não é? Ou seja, 1,670 está à direita de 1,667. Portanto, se está à direita, significa que este número é maior do que o que está à esquerda. A linha I, temos 1,413 e temos 1,413. 1,413, período 3, significa que nós temos uma dízima infinita periódica composta. Neste caso temos dois algarismos que não se repetem, tem 1,41, e depois a partir daqui temos o período igual a 3. Temos então aqui uma dízima finita, 1,413, e uma dízima infinita, 1,41333 indefinidamente. Vamos considerar aqui mais uma casa decimal, então fica 1,4130, e se considerarmos no outro número
as mesmas 4 casas decimais, significa que vamos ter 4133. Ou seja, temos 1,4133 e 1,4130. De entre estes dois números, qual é aquele que tem maior valor absoluto? É exatamente este aqui, que é 1,4133, contra 1,4130. Podemos então confirmar na reta numérica. 1,4130, que é 1,413, é menor do que 1,4133. Neste caso aqui não conseguimos distinguir, porque eu coloquei aqui apenas 3 casas decimais e deveria ter colocado 4. Deveria então aqui aparecer 1,4130 e aqui 1,4133. Como nós temos aqui 3 casas decimais apenas, significa que os números são iguais, mas repare-se que este número está à direita de 1,4133. Porquê? Porque à direita deste 3 há uma infinidade de algarismos 3. Portanto, está depois deste número. Enquanto à esquerda temos apenas 1,4130. Cá está. Ou seja, 1,413. Podemos então concluir que 1,41 período 3 é maior, que é este número, que está à direita, do número 1,413, que é exatamente a nossa dízima infinita, 1,413. A linha J temos 6,27, em que 27 é o período, e temos 6,28. Aqui temos uma dízima finita, 6,28, e aqui temos 6,27, que se repete indefinidamente com este período, 27, 27, 27, por aí adiante. Como os dois números correspondentes às primeiras duas casas decimais, ou seja, do período, são diferentes das duas casas decimais da dízima finita, não é necessário considerarmos mais uma casa decimal. Se considerássemos aqui 3 casas decimais, ou seja, 280, aqui teríamos que considerar na mesma 3 casas decimais, ou seja, teríamos 272. Ora, 6,272 é menor do que 6,280. Uma parte decimal deste número é 28 e este é 27, são diferentes, então nós sabemos que 27 é menor que 28, ou seja, este número, que é o 6,27 período, é menor do que o 6,28. Aliás, isso acontece porque os dois números são positivos. E nós sabemos que entre dois números positivos, o maior é aquele que tem maior valor absoluto. O maior valor absoluto é 6,28 contra 6,27. A linha K, menos 3,2, 2 o período, e menos 3,22. À direita temos uma dízima finita e à esquerda temos uma dízima infinita periódica. Reparemos o seguinte, nós não podemos comparar menos 3,22, apenas duas casas decimais, com menos 3,22, porquê? Porque a parte decimal é exatamente igual, 22, 22. Então vamos considerar 3 casas decimais. Então menos 3,22 é a mesma coisa que menos 3,220, certo? 3 casas decimais. Então vamos aqui considerar 3 casas decimais. Menos 3,222. Então qual é o número que tem maior valor absoluto? É 3,222 ou 3,220? O maior valor absoluto é 3,222. Então sabemos que de entre dois números negativos, o maior é aquele que tem menor valor absoluto. O que tem menor valor absoluto é 3,22. Ou seja, menos 3,2, isto é período 2, é inferior a menos 3,220. Vamos finalmente ao último. Temos então menos 0,36 e menos 0,3 período 6. Enquanto aqui nós temos uma dízima finita, menos 0,36, aqui temos uma dízima infinita periódica composta, neste caso temos um algarismo que não se repete antes do período, que é menos 0,3, 3, que não se repete, e depois temos 6 indefinidamente. Se nós quisermos considerar apenas duas casas decimais, que são o que temos aqui na dízima finita, nós não conseguimos comparar nada, porque temos menos 0,36 e ali as mesmas duas casas decimais temos menos 0,36. Então diríamos que os números são iguais, mas não são. Não são porquê? Porque isto é uma dízima infinita periódica. Então vamos considerar mais um algarismo na parte decimal. Temos então menos 0,360 e aqui temos menos 0,366. Então o que é que nós verificamos? Que o valor absoluto 0,360 é menor que o valor absoluto 0,366. Então, de entre dois números negativos, o maior é aquele que tem menor valor absoluto, ou seja, como nós estamos a comparar dois números negativos, significa então que
O maior deles é o que tem o menor valor absoluto. O menor valor absoluto está exatamente neste número, menos 0,36. Portanto, podemos concluir que menos 0,36 é maior que menos 0,3 período 6.